Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Samuel, capítulo de número 17. Assim nos diz a palavra de Deus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então saiu, verso 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 8, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Querido Deus e Pai que está nos céus, temos lido a tua santa palavra nesta noite e vimos diante de ti pedir que tu venha ministrar aos nossos corações, ministra as nossas vidas. Fala, Senhor Deus, com cada um de nós nessa noite, porque a tua palavra é viva e verdadeira. Fala, Senhor Deus, com cada um de nós, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que tu possa, Senhor Deus, ministrar as nossas vidas, Senhor, porque nós precisamos, ó Pai. E tu és um Deus que se revela, tu és um Deus que fala, não porque mereçamos, mas porque tu és misericordioso e tu nos ama. Muito obrigado, Senhor Deus, confiantemente te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que tu nos fala através da tua santa palavra, e aqui estamos nós para ouvir de ti e para receber de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, capítulo 17 de 1 Samuel, esse capítulo ele nos relata um episódio que ele é conhecido de nós desde a época da escola bíblica dominical. Ele é um capítulo que é conhecido não somente por nós, mas é um capítulo que ele transborda os limites da igreja, e a gente se depara com essa figura de Davi, de Golias, em revistas, em jornais, em comentários, até jornalistas comentando em TV, quando se vê alguma situação entre um grande e um pequeno. Então, na verdade, essa história ela transbordou os limites da cultura judaica e os limites da fé cristã e alcança realmente outros setores de crenças diferentes, porque realmente é uma história que ficou marcada e muitos já têm conhecimento dela. E é nessa história que a gente quer compartilhar algumas verdades reveladas de Deus. E é nessa história que há cerca de 2 anos, lendo um autor chamado Alan Redpath, eu percebi algumas preciosidades que eu não tinha percebido em outras vezes. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que pude aprender naquela leitura. Nós temos o início do capítulo
falando dessa chegada dos filisteus em território de Judá. E nós temos o exército dos filisteus pronto, acampado para batalhar. E nós temos o exército de Judá colocando-se em ordem para guerrear. Mas no meio do exército dos filisteus, desce um guerreiro da terra de Gade, cujo nome é Golias. Aquele guerreiro, ele tinha 2,90 metros de altura. Aquele guerreiro, seu capacete e as suas armaduras pesavam cerca de 60 quilos. A sua lança, mais de 7 quilos. E ele desce. E ele está diante do exército de Israel. Ele está todo armado dos pés à cabeça, vestido de cobre, passeando naquele vale e desafiando o exército de Israel. Aí você lembra que o povo de Israel não é um povo de alta estatura. É um povo de estatura mediana para baixo. Se 2,90 metros é alto para nós, então imagina ali para o povo de Israel. E quando aquela figura que já parecia um guerreiro invencível se apresenta e começa a desafiar, na verdade ele se torna maior do que ele mesmo é. Porque você imagina durante o dia Golias vestido de cobre e o sol batendo nele e brilhando a sua armadura, como ele parecia ser muito mais terrível e maior do que verdadeiramente era. As vestes, a armadura de Golias, realmente já era algo que fascinava e que deixava realmente atemorizado aqueles que estavam olhando de longe, aquele caminhar de orgulho, de presunção e de arrogância, daquele guerreiro que dizia: não precisamos colocar o exército em batalha. Para que colocarmos os nossos homens e os homens de vocês em guerra? Não é necessário isso. Eu me apresento para guerrear. E a única coisa que eu peço é que desça um homem para guerrear comigo. Só quero que desça um homem. Deem-me um homem. E nós guerrearemos. E ele fica naquele desafio. E aquela massa de cobre andando de um lado para outro. O sol batendo na armadura. O sol brilhando. E aquele homem parecendo muito maior do que já é. Desafiando o exército de Israel. E ele desafia dizendo: não precisa que os exércitos guerreiem. Nós só precisamos de representantes. Eu sou o representante do exército filisteu. Cadê o representante do exército de Israel? Golias se coloca como um representante dos filisteus na luta. E ele pede um representante de Israel. O que acontecesse a ele, aconteceria ao seu povo. Se eu for vencido, meu povo torna-se servo de vocês. Mas se eu vencer, vocês tornam-se servos do meu povo. 1 Samuel 17, 8 a 10. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Diga assim: um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir,
a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Você está vendo o exército de Israel numa banda, o exército dos filisteus em uma outra banda, e Golias desafiando. O que isso nos lembra? Essa imagem de um guerreiro poderoso e que nós não temos poder para vencê-lo. É um guerreiro poderoso e que nós não temos poder para vencê-lo. O que isso nos remete? Isso nos remete à nossa luta com o adversário. Isso nos remete à nossa luta com Satanás. E Satanás continua em nossos dias parecendo irresistível e vestindo-se de forma fascinante. O exército dos filisteus olhava: com esse aí não dá para guerrear, com esse aí não dá para lutar, com esse aí nós estamos perdidos. Se alguém de nós descer para lutar, nós vamos tornar servos dos filisteus. A armadura cintilante, brilhosa, com os raios do sol batendo nela, tornava fascinante e tornava mais amedrontador lutar contra ele. E Satanás, ele continua se vestindo com vestes fascinantes. E a gente olha e diz: não dá para descer para lutar contra ele. O gigante se veste da filosofia moderna de que o homem é essencialmente bom. E nega a verdade bíblica de que nós, na verdade, somos pecadores. Nós somos pecadores. O diabo diz: não, o homem ele é essencialmente bom. Na verdade, é o ambiente que faz o homem não prestar. Negativo. Nós nascemos no pecado. Negativo. Todos nós precisamos de Jesus. O homem, ele não é essencialmente bom. O homem, ele nasce em pecado. O homem, ele precisa de salvação. Você pode estar vindo aqui a primeira vez. Talvez nunca entrou numa igreja cristã, numa igreja evangélica. E a notícia que eu tenho para você é que você não é essencialmente bom, que você é um pecador. Você é um pecador. Ainda que você escute isso de forma diferente, ainda que você leia isso de forma diferente, isso não vai mudar a realidade de que você é um pecador. Não adianta quem diga que você é essencialmente bom, porque é fascinante nós imaginarmos uma humanidade em que todos nascem em bondade, em que todos são bons em sua essência, em que todos são bons em sua natureza. Quem não quer pensar nisso? Os homens estavam ludibriados por essa filosofia, até que estourou-se a Primeira Guerra Mundial. Houve uma crise no meio daqueles que estavam pensando. Houve gente que entrou em depressão. Houve gente que buscou a própria morte. Intelectuais que buscaram tirar a própria vida, porque eles tinham construído um sistema em que eles diziam que o homem é essencialmente bom e jamais ele esperava que eclodisse uma guerra de caráter mundial.
Se viram decepcionados porque partiram de um pressuposto, de uma veste que fascinava, que o sol batia sobre ela e brilhava e parecia tudo tão bonito e tão bom de se ouvir. Mas pode não ser bom de se ouvir, que você é um pecador e precisa de Jesus. Mas é necessário que se diga a verdade. O que a gente não pode é fazer como o exército de Israel, que diante do fascínio de Golias, do fascínio da sua grandeza, do fascínio das suas vestes e armadura brilhando diante do sol, se acuava, vinha para trás e ficava atemorizado, espantado e atônito. O que nós podemos fazer? Se a gente chegar e gritar que na verdade o homem é essencialmente um pecador, porque ele é pecador por natureza, porque ele nasceu em pecado, porque ele foi gerado em pecado, porque o nosso pai Adão e Eva caíram. As pessoas vão olhar para a gente de uma forma em que nós poderemos ser jogado de lado, em que a gente pode ser zombado, em que a gente não vai ser mais ouvido. E a gente recua. Não, a gente precisa dar uma maquiada aqui, vamos ver como é que a gente diz isso de uma forma que possa ser palatável. Nunca dizer para alguém que ele é pecador vai ser palatável. Mas jamais vai haver cura se essa pessoa não souber que ela está em pecado. Jamais vai haver cura se nós dissermos que nós somos bons e nós merecemos o céu, porque nós não merecemos. É muito bonito chegar e dizer, no final tudo vai dar certo. É um gigante dos nossos dias vestido com armadura fascinante. Tudo vai dar certo no final, afinal Deus é amor. Deus é paz e amor, no final vai dar tudo certo. Eu queria ver essas mesmas pessoas que advogam de que tudo no final vai dar tudo certo. Eu queria ver essas mesmas pessoas precisando fazer uma cirurgia para tirar um tumor na cabeça e elas procurarem um médico dermatologista. Afinal, tudo é médico, né? Eu quero ver se essas mesmas pessoas que apresentam esse gigante que nos fascina porque é muito bom. Não, no final tudo vai dar certo. Todo mundo vai para o céu, todo caminho leva ao céu, que coisa linda. Não importa o caminho que você seguir. Aí eu quero ver se essa mesma pessoa ela entra numa farmácia doente e ela pega o primeiro remédio que está ao alcance da sua mão. Afinal, tudo é remédio. Só um caminho leva a Deus. Ora, esse caminho, o destino é um destino de morte e perdição eterna. Isso não é algo que os nossos dias quer ouvir, porque o Golias vestido com armadura, o sol batendo na armadura, brilhando, é muito bonito e fascina as suas vestes. E nos amedronta a dizer, espera aí, a história não é bem assim, só há um caminho. A exclusividade, a verdade absoluta, isso tudo é combatido em nossos dias e parece que nós, como igreja, a gente fica recuando, fica com medo de partir para a guerra e dizer, não, não é bem assim não. Espera aí, só um caminho leva a Deus. Parece que nós estamos começando a nos fascinar com essa questão. Parece que dentro dos arraiais evangélicos nós somos triunfalistas, nós somos poderosos, nós podemos tudo. Mas quando nós saímos dessa convivência, desse ajuntamento santo, nós ficamos acovardados, nós calamos a nossa boca, nós recuamos, nós nos espantamos, nós temos medo, porque o Golias está aí fora e nós não temos coragem de bradar que na verdade não é assim, que a verdade é outra, que o homem é pecador e só há um caminho, só há uma solução para ele, que é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida.
É muito fácil dizer que o céu é para todo mundo, que todo mundo vai indo para o céu, que no final das contas tudo vai dar certo. É muito fácil. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nem todo mundo vai para o céu. O céu está aberto para todos escolherem o caminho que se chama Jesus de Nazaré. Mas quem escolher um caminho diferente disso, não vai parar no céu. Vai parar no estado de perdição eterna. E você, do exército de Deus, está vendo o gigante vestido? Que fascina? E você está voltando, está se acovardando? Ou você está assumindo a sua posição de guerra? O gigante, ele se veste do poder irresistível da sensualidade e da imoralidade sexual, presente na literatura, no cinema, na TV, no modo de viver moderno. É o gigante dos nossos dias. É um gigante dos nossos dias. Isso é normal. O homem ser infiel à esposa. Isso é normal. A esposa ser infiel ao marido. Isso é normal. Qual o problema de um casal ter relacionamento antes do casamento? Tornou-se um gigante do nosso dia que fascina e que as pessoas têm medo de dizer que isso não é normal, que essa não é a vontade de Deus, que esse não é o querer de Deus, que isso não foi projetado por Deus e que isso não é o melhor para a nossa vida. O gigante, ele se veste do poder fascinante do progresso e da tecnologia. Falta de conhecimento, falta de ciência, não consigo explicar isso, chama Deus, bota Deus para fechar esse buraco aqui que dá a resposta. É porque Deus quis, é porque Deus fez e acabou. Progresso da ciência, progresso da tecnologia, a gente não precisa mais de Deus para explicar nada. Deixa Deus de fora. A gente não precisa mais. A gente consegue sozinho. É o gigante que chega desafiando, tirando Deus de cena, dizendo que não se precisa mais de Deus. E nós, como exército de Deus, estamos como exército de Israel, batendo o joelho um no outro, dizendo estamos perdidos. Alguém se ergue no meio disso tudo, desses gigantes aí todos, e diz, não. Na verdade, a gente não acredita nem que Satanás existe. Esse negócio todo aí, pastor, isso é coisa de homem, essa questão de novela, essa questão desse colossal gigante da sexualidade, essa questão da tecnologia e do progresso. Entendam que o problema não é a tecnologia e o progresso, o problema é você substituir Deus por eles, que na verdade toda ciência, na verdade, quanto mais se aproxima da ciência, quanto mais conhece a verdadeira ciência, mais você conhece a Deus, como o próprio Kepler dizia. Não, isso é coisa humana. Não existe Satanás. Só que, na verdade, à medida que diz que não existe Satanás, na verdade, nada mais do que afirmando a influência e o poder de Satanás no mundo, a pessoa está fazendo. Porque quando ela diz não existe Satanás, ela está afirmando justamente o poder de Satanás. Ela é uma prova do poder de Satanás neste mundo. Como assim, pastor? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Então, quando diz que não existe, na verdade, ela está sendo uma prova da existência do inimigo que tem cegado-lhe o entendimento e ela não consegue enxergar a atuação e a presença do maligno neste século. Golias representa esse adversário maligno que se levanta contra o povo de Deus. A figura de Golias e o exército de Israel preparado para a batalha retrata a ousadia do maligno de procurar se impor contra a igreja do Senhor Jesus, apresentando-se e desafiando quase que diariamente. Você pode fazer alguma coisa? Ele apresenta-se e desafia quase que diariamente. E você pode fazer alguma coisa? Cadê o homem que descerá a mim para lutar comigo, para pelejar comigo? E a igreja, por vezes, o que ela tem feito? Você, por vezes, o que você tem feito? Você tem se organizado para a batalha. Por que você se organiza para a batalha? Você planeja para a batalha. Porque você sabe que precisa. Só que você se organiza para a batalha, mas você se sente impotente. Você se planeja para a batalha, mas você se sente vencido. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Se organizaram, planejaram, se prepararam, mas se sentiram vencidos. Já se viam vencidos. E tal como Israel se viu impotente para guerrear contra Golias, às vezes a gente se sente impotente, se sente vencido diante dos Golias desses dias. Uma coisa que nós precisamos notar é que havia um problema presente no exército de Israel. Qual era o problema que nós encontramos no exército de Israel? Quem estava liderando o exército de Israel? Saul. Saul estava liderando o exército de Israel. O que Deus disse a Samuel? Samuel, eu rejeitei Saul. Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu já escolhi um lá, e eu quero ungí-lo rei sobre Israel. Quem estava na frente da batalha contra Golias, quem estava na frente do exército, era um homem que tinha perdido contato com a fonte de autoridade espiritual na sua vida. Era um homem que tinha perdido contato com a fonte de poder espiritual na sua vida. Aqui no altar, não se pode perder a fonte com o contato com a fonte de poder espiritual, com a fonte de autoridade. Porque o poder emana dele. Na sua casa, em que você exerce liderança, você não pode perder o contato com a fonte de autoridade de poder espiritual, porque vai lhe faltar força, vai lhe faltar poder para que você guerreie contra os gigantes que se levantam. O exército estava com medo porque estava faltando essa fonte de contato que dá poder e autoridade ao líder. Como é que está o teu contato com a tua fonte de autoridade espiritual? Como é que está o teu contato com a tua fonte de poder espiritual? O inimigo se levanta todo dia. Golias se levanta todo dia para guerrear contra você. Se você não estiver recebendo o poder do alto, você não vai ter força para guerrear.
Se você não estiver recebendo o poder do alto, você vai se espantar, você vai temer, você vai recuar e você não vai conseguir guerrear, porque você vai se sentir um vencido. Você vai preparar para a batalha. Você vai ordenar as companhias para a guerra. Você vai planejar tudo, mas toda essa organização vai maquiar que vá faltando poder na sua vida. Vai fazer programas, vai fazer campanhas, vai fazer isso e aquilo outro para se preparar para a batalha, mas na hora de entrar para a batalha você não entra. Tem gente que diz, eu vou fazer, pastor, 4 anos de teologia, porque quando eu terminar, aí sim eu vou evangelizar. Você não vai evangelizar? Nunca. Você não vai evangelizar? Nunca. Porque você não está evangelizando hoje, porque está faltando contato com a sua fonte de autoridade e poder. E quando você terminar o curso de teologia, você vai inventar outra coisa para não continuar descendo para guerrear contra o Golias. Você organiza, você diz que está se preparando, você está maquiando e não desce para o campo de batalha. Não estou pronto, não estou preparado, nunca vai estar. E vai sempre se esconder atrás do não estou pronto, não estou preparado. Como diz o escritor aos Provérbios, não tem um leão na rua. O preguiçoso diz, não tem um leão na rua. O medroso também, não tem um leão na rua. Sempre tem uma desculpa para não desafiar os gigantes do nosso dia. Pastor, se eu me posicionar, pastor, eu vou ser ridicularizado na minha sala. Pastor, se eu me posicionar, pastor, eu vou ser ridicularizado no meu trabalho. Meu amigo, se você não quer levar a sua cruz, você está no lugar errado. Se você não quer levar a sua cruz, você está no lugar errado. Se levante, abra a sua boca, se posicione como um guerreiro de Cristo. Não espere estar preparado, organizado para guerrear. Não use a organização e a preparação como desculpa para não entrar no campo de batalha. Pastor, então eu posso fazer tudo desorganizado? Não, porque o nosso Deus é o Deus da organização. Mas você não precisa esperar para entrar no campo de batalha. Porque você tem autoridade e tem poder para entrar e guerrear. Uma coisa que nós precisamos notar é esse problema na vida de Saul, de que ele não estava em contato com a sua fonte de poder. E por consequência o povo estava sentindo impotente, cheio de temor e tremor. Capítulo 17, verso 11. Saul e todo Israel espantaram-se e temeram muito. Quero avançar e quero avançar com você. E você precisa avançar e precisa avançar com a sua casa. Se você perder a fonte de poder, contato com a tua fonte de poder espiritual. Teu contato com Deus, aquele que te separa para essa luta. Não só você, mas a tua casa toda vai bater o joelho no outro. E vai tremer e não vai descer para guerrear. Assuma o seu papel de liderança dentro de casa. E se você quer assumir o seu papel de liderança dentro de casa, você não consegue assumir se você não for a sua fonte de poder. Aquele que te ungiu, aquele que te separou e aquele que colocou autoridade sobre a sua vida. Quando diante dos gigantes de nossa era, que vem contra nós com todo o seu poder satânico, nos enchem de pavor com nossos problemas e nos faz sentir impotentes diante do pecado,
isso é sinal de que algo não está bem na nossa vida. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa. Talvez nós, assim como Saul, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa incredulidade, tenhamos perdido a fonte de poder espiritual. E a única coisa que temos feito é organizar e planejar a guerra. Verso 2 nos diz: porém Saul, aquele que já tinha perdido a graça e a presença do Espírito Santo de Deus, porém Saul, aquele que foi rejeitado por Deus, e os homens de Israel se ajuntaram, acamparam no vale, ordenaram, colocaram em ordem as companhias para a batalha contra os filisteus. Estavam organizados, estavam preparados, queriam guerrear. Mas por mais organizado que estejamos, se nos faltar o poder espiritual, nós seremos derrotados. Por mais organizado que você esteja, se lhe faltar o poder espiritual, você vai ser derrotado. A igreja, como o exército de Israel, diante de Golias, ela sabe da necessidade de lutar. Ela sabe que precisa lutar. O exército de Saul sabia que precisava lutar. Sabia que necessitava lutar. Eles estavam ali porque eles reconheciam essa necessidade. Você sabe que você precisa lutar. Você sabe que há necessidade de você guerrear contra os Golias que se levanta contra você, que se levanta contra a sua casa, que se levanta contra o seu ministério, que se levanta no seu trabalho, que se levanta no seu lazer, que se levanta contra a igreja. Você sabe que precisa, você sabe que necessita lutar contra esses Golias. E melhor, mais do que saber que necessita, que precisa lutar contra esses Golias, você quer lutar contra esses Golias. Saul sabia da necessidade de lutar contra os filisteus. O exército de Israel sabia da necessidade de lutar contra os filisteus. Saul queria lutar contra os filisteus. O povo de Israel, o exército de Israel também queria lutar contra os filisteus. Você sabe que você precisa lutar contra os Golias. E você sabe que você quer lutar contra eles. A igreja sabe que necessita lutar contra o Golias. E a igreja quer lutar contra os gigantes malignos de nossos dias. Mas a igreja, como Israel, muitas vezes tem se sentido impotente, tem se acovardado em suas fileiras de batalha, tem se sentido forte, poderosa aqui dentro. Mas quando sai, todo mundo fica crente bonde. Crente Bond, você conhece um crente Bond? Crente James Bond? É aquele crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Ele se esconde, ninguém vê, ninguém ouve. Ele nunca se posiciona. E os Golias da vida, os gigantes malignos do dia a dia dizem: cadê um homem que vai descer para lutar contra mim? E enquanto isso, o que acontece? A gente sabe da necessidade de lutar, a gente quer lutar, mas nós nos sentimos impotentes para lutar. E enquanto isso, o que acontece? O inimigo está dentro do nosso território. O inimigo está tomando aquilo que Deus nos deu. Versículo 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá é terra de quem? Do povo de Deus. Os filisteus e Golias estão em Judá. Eles estão naquilo que Deus já deu a Israel por herança. E os inimigos,
Os inimigos gigantes malignos de cada dia, eles estão adentrando, estão tomando o território, estão tirando aquilo que Deus já lhe deu. Enquanto você sabe da necessidade de lutar, enquanto você quer lutar, mas enquanto você se sente impotente, você não parte para a guerra, ele vai tomando aquilo que Deus já lhe deu e vai entrando no seu território. Vai tomando aquilo que Deus lhe deu. Você sabe da necessidade de lutar, você quer lutar, mas você se sente impotente para lutar. E enquanto isso, aquilo que Deus já lhe deu, aquilo que já é seu por herança, ele vai tomando espaço e vai pegando aquilo que já é seu por herança. Mas essa noite você vai se levantar como vencedor em Cristo Jesus. E esse gigante não vai estar dentro daquilo que Deus já lhe deu. Porque aquilo que Deus lhe deu é herança do Senhor para você e para os seus filhos. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Cadê o homem que vai descer para lutar comigo? Golias continua desafiando. Golias grita: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Vamos resolver tudo com um representante de cada lado. E aqui está o fato, sem o qual nós não podemos vencer. Aqui está o fato, sem o qual nós não podemos vencer. Toda a vitória da igreja depende de um representante. Toda a vitória da igreja depende de um representante. A igreja não vence, e a igreja nunca vencerá sem seu representante. Davi é um retrato de Jesus Cristo. Davi se apresentou para lutar contra Golias. Jesus Cristo também se apresentou para lutar contra o inimigo de nossas almas. Davi se colocou como representante do exército de Israel. E Jesus, ele colocou-se como nosso representante. Davi é também um retrato de cada um de nós. De cada um de nós que se faz um com Cristo, em obediência e fé. Vamos ver alguns paralelos que nos mostram como Davi é um tipo de Cristo nessa guerra. Davi foi santificado por Deus. Davi foi ungido pelo Senhor. 1 Samuel 16:3 diz: Samuel, tu vai convidar Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Antes de entrar para guerrear e para batalhar, Davi tinha sido ungido. Lá dentro da casa dele. Você sabe o que é ser ungido? Ser ungido no Antigo Testamento, quando o homem era ungido, significava que o Espírito de Deus vinha sobre ele. Você sabe o que significa isso? Para guerrear contra o poder das trevas tem que se usar de armas espirituais. Para se guerrear lá embaixo com Golias,
tem que ser no poder do Espírito Santo de Deus. Davi, ele desceu ali para guerrear no poder do Espírito Santo de Deus. Aí você não vai se encher do Espírito Santo de Deus comendo das bolotas do diabo servido na Rede Globo de televisão e tantas outras aí. Não vai. Sabe o que aquilo ali vai te fazer? Ele vai te tirar o poder de Deus na tua vida. Sabe o que aquilo ali vai fazer? Ele vai te destruir, ele vai te fragilizar, ele vai tirar o poder que há em ti. Vai acontecer com você o que aconteceu com Saul. O que aconteceu com Sansão? Sansão foi brincando. Não, isso pode. Não tem problema, não há problema nenhum. É gente que é muito radical na igreja, é gente que é muito fanático na igreja. Não tem problema eu estar vendo isso, eu estar vendo aquilo, eu estar assistindo isso, eu estar gastando tempo com isso, não há problema nenhum. E o Espírito Santo não abandonou mesmo, não. Só que ele foi brincando tanto, que teve um momento que Sansão se dava conta que ainda estava na unção do Espírito Santo. E quando ele se levanta para guerrear, o Espírito Santo já não estava com ele. Tem gente se alimentando das porcarias na sua sala. E tem gente que está morrendo. Tem gente que está se alimentando de tanta porcaria que está faltando força para vir para a igreja. Tem gente que está se alimentando de tanta coisa ruim que não está mais conseguindo nem servir no corpo de Cristo. Mas você não está aqui em vão, você está aqui porque Jesus te ama. E Ele está dizendo para você, se alimenta da fonte de poder espiritual. Porque essas batalhas se vencem com poder espiritual. E Davi foi santificado, Davi foi ungido. Antes de descer ali para guerrear. Saul não estava na unção, mas Davi estava na unção. Aquele meninozinho pequeno, vestido com roupa de pastor de ovelha. E Saul, aquele homem maior, vestido com armadura de guerra. Mas quem estava com o poder da unção do Espírito Santo de Deus era aquele meninozinho pequeno. E aquele meninozinho pequeno, o gigante, parecia muito maior. Porque Davi era de baixa estatura. Então o gigante parecia muito maior. Mas ele estava indo na força e do poder do Espírito Santo. Não importa que tamanho seja o gigante que se levanta contra a sua vida. O que importa é que haja o poder do Espírito Santo na tua vida. Jesus Cristo também, ele foi ungido antes de entrar na arena pública do Calvário. A Bíblia diz que no momento em que ele foi batizado em águas, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre a sua cabeça. E noutra ocasião ele abre a Bíblia numa sinagoga e ele lê uma profecia. E ele disse o seguinte, Lucas 4, 18, 19, ele lendo a profecia lá em Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriram as palavras desta profecia. Jesus, antes de subir o Calvário, ele já tinha sido ungido por Deus para guerrear. Jessé, o pai de Davi, chama seu filho: vem cá, Davi, vem cá. Corre ao arraial, vai aos teus irmãos, leva lá uma marmitazinha para eles. Vai lá. Quem foi que enviou Davi à guerra? Jessé. Quem foi que enviou Jesus ao mundo? O Pai. Jessé, o pai de Davi, o enviou à guerra. O pai de Jesus o enviou ao mundo. O pai de Jessé, o pai de Davi, Jessé, enviou Davi para salvar o exército de Israel. O pai de Jesus enviou Jesus para salvar o mundo. De igual modo nós vemos isso em Cristo. 1 João 4,14. O Pai enviou seu Filho para salvar a dor do mundo. O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Eu e você estávamos aqui na condição, a gente não pode descer. Um homem que desça a mim, ele desceu. Ele desceu. Ele desceu. O Verbo se fez carne, fez-se homem, habitou entre nós. Ele desceu para enfrentar a fúria do maligno. Davi foi ridicularizado por seus irmãos. Quando ele chegou, ouvindo Eliabe, seu irmão, verso 28, seu irmão mais velho, fará aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que você desceu aqui? O que você está fazendo aqui? Cadê aquelas pouquinhas ovelhas lá no meio do deserto onde tu trabalha? Tu deixou com quem aquelas ovelhas? Eu bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração que desceste para ver essa peleja. Eliabe, irmão mais velho de Davi, o que tu está fazendo aqui? Não é lugar de menino não, aqui é lugar para guerrear. Aí para pisar mais ainda nele. E aquelas ovelhinhas, aquelas pouquinhas ovelhas que tu cuida lá no deserto? Tu deixou com quem? Para humilhar ele assim na frente de todo mundo. Ridicularizado pelo seu irmão. Rejeitado pelo seu irmão. Ele diz: eu que sei qual é a tua presunção e a maldade do teu coração. Você está aqui é para ver a peleja. Só não sei que peleja, né, amado? Só não sei que peleja. Os filisteus estavam para lá, Israel para cá, e só tinha um gigante gritando no meio do caminho. Não sei qual é a peleja que ele estava dizendo que estava Davi ali para ver. Davi, rapaz, peleja, acho que Davi deve ter dito, podia dizer assim, ali, rapaz, peleja eu não estou vendo não. Vocês estão tudo batendo o joelho um no outro, agora eu que cuido daquelas ovelhinhas lá, eu vou descer para guerrear contra esse homem aí. Aí agora quem vai ver a peleja é você. Jesus também foi rejeitado. João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores
e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Quem é esse, pastor? Jesus. Quem olhava assim para Davi, vestido com roupa de campo, de quem cuidava de ovelha lá no deserto? Esse aí, só se for para a gente virar certo. Basta um sopro desse gigante aí, ele já tropeça. Esse aí, não dá certo nada. Quem olhou para Jesus, amados, olhava, e se fosse ver por vista humana, não veria nele o Messias. Quem olha aquele meninozinho, aquele adolescente, vestido com roupa de pastor do deserto, pastor de ovelhas, e olha aquele gigante lá no meio do vale gritando e desafiando. Se naquela época existisse bolsa de aposta e a gente não fosse crente, porque só quem aposta, só quem joga é quem não é crente, né? Amém? Amém. E se a gente não fosse crente, tivesse aquela mesa de aposta, amados, eu tenho para mim, não sei você, mas eu ia apostar no Golias. Aquele gigante, com 60 quilos, só de armadura, só da sua veste, capacete. Talvez os 60 quilos dele pesasse o peso de Davi. 60 quilos só da vestidura dele. E eu ia perder a aposta. Como naquele tempo, se eu estivesse lá, eu acho que também era crente, eu não ia apostar, né? E aí quem olhava dizia, isso aí não dá certo não. Quem olhava Jesus, amados, jamais ia dizer que aquele era o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Era um homem sem parecer, um homem sem formosura, um homem desprezado. Foi desprezado pelos seus, assim como Davi foi desprezado pelos seus. Davi já tinha vencido antes, longe do olhar do público. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade, é um homem de guerra experiente. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Acho interessante Davi contando essa história para Saul. Parece que ele está falando assim que matava uma barata, né? Quando ele tomava uma ovelha, eu me levantava e ia para cima dele. Parecia assim que estava matando a barata, né? Quando ele estava longe do olhar de todo mundo, ele venceu as suas guerras, as suas batalhas. Você só vence as guerras públicas se você vencer as guerras lá no teu oculto, lá no teu quarto, lá quando ninguém está vendo. Se você vence as tuas guerras particulares que ninguém vê, você vencerá as guerras públicas. Jesus Cristo também, antes da sua luta lá no Calvário, antes daquela peleja aos olhos de todos, ele lutou com Satanás lá no deserto e ele venceu na palavra. Antes de subir ao Calvário, lá no deserto, ele lutou e ele venceu contra o inimigo. Davi, ele também vence sustentado na palavra, confiado no Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo,
Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi venceu pela fé. Davi venceu pela fé. Firmado e confiado no Senhor, você vencerá pela fé, firmado e confiado no Senhor. Tem gigante para tombar, e você vai vencer pela fé, firmado e confiado no Senhor. Davi, ele abre mão das armaduras de guerra, porque ele vence pela fé. Davi, ele abre mão das armaduras de guerra e ele pega uma funda e uma pedrinha para vencer, né? Ele só precisa para vencer de uma funda e uma pedra. Tinha 4 ali de reserva ainda, mas ele só precisou de uma funda e de uma pedra. Só precisou disso. Por quê? Porque ele não estava lutando pelas armaduras, pela espada, por escudo. Ele estava lutando pela fé. Vulnerável. Você olhando aquele menino descendo, sem armadura, sem proteção, sem espada, só com uma fundazinha, parece que ele ia brincar, era de matar uma andorinha, né? Parece aqueles meninos no interior com estilete. Com as baladeiras, perdão. Com as baladeiras. Aqueles meninos no interior com baladeira. Na bodeguinha do interior, né? Comprando aquelas baladeiras para matar as rolinhas. Parecia que era isso. E aquele meninozinho vulnerável, aquele adolescente, pegou a funda. Atingiu na testa do gigante e o derrubou. Vulnerabilidade. Quando sou fraco é que eu sou forte. Eita Deus! O presunçoso, o arrogante tombou, mas o vulnerável, o fraco venceu. Você está entendendo, amados? Você está entendendo? Baixa a bola e entra só com a fé no Senhor. Seja vulnerável e saia vencedor. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Titanic ia atravessar o Atlântico, disseram: esse aqui nem Deus afunda. Os fortes tombam. Os fortes na arrogância e na presunção tombam. Não conseguiu cruzar nem na primeira viagem. Não sei se é verdade, mas dizem que o presidente Tancredo Neves disse: nem Deus me impede de subir essa rampa. Adoeceu e não pôde assumir a presidência. O vulnerável desceu, o fraco desceu, e foi ele quem venceu. Você diz assim: pastor, eu sou fraco para guerrear contra esse gigante, mas você vai guerrear na força do Senhor. Diga ao fraco: eu sou forte. A vitória de Davi é a vitória do exército de Israel. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha a espada do Golias e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus. A vitória de Cristo nos fez vitoriosos.
E como é que Cristo vence, amados? Vulnerável. Como é que Cristo vence? Sendo açoitado, sendo esbofeteado, sendo humilhado, carregando a cruz, sendo despido, sendo crucificado, despido naquela cruz, como ser fraco e vulnerável. Quem olhava dizia, esse está perdendo. Quem olhava Davi descendo dizia, esse já começou perdendo. Quem olhava Jesus disse, esse daí perdeu. Perdeu. Parecia até que era, mas não era. As costas dilaceradas, sangue escorrendo, a coroa de espinho furando profundamente sua cabeça, o rosto já banhado de sangue, sangue coalhado no seu corpo. Colocado na cruz e cravado na cruz. Parecia que estava perdendo. Mas o Senhor diz lá em Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Pode parecer vulnerável, mas se estar com Cristo, pode ter paciência, que o gigante vai cair. Que o gigante vai cair. Parecia tão fraco, mas foi a fraqueza de Cristo ali na cruz que nos trouxe fortaleza. Porque ali estava a força e o poder do amor de Deus por nós. Aleluia. E a vitória de Cristo nos fez vitoriosos. Quando ele guerreou ali no Calvário e venceu. Assim como os filisteus tornaram-se vitoriosos em Davi. Em Davi, os israelitas tornaram-se vitoriosos. Assim como os israelitas são vitoriosos em Davi naquela batalha. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Davi mata Golias, o que acontece com o exército de Israel que estava atormentado com medo e com espanto? Correm para cima dos filisteus sem medo. Jesus já derrotou Satanás. Jesus já quebrou os grilhões. Você pode partir para cima sem medo. Você pode correr sem medo, partir para cima, expulsar o diabo do seu território, expulsar os inimigos do seu território, expulsar a força maligna que quer tomar aquilo que Deus já lhe deu por herança, porque Jesus já venceu. Aleluia! Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você vai correr para cima sem medo agora, você não vai ter medo de ser ridicularizado, você não vai ter medo da vulnerabilidade, porque o teu Cristo já venceu. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, havia um jovem no meio das fileiras de Israel, cujo nome era Jonatas. Ele era filho de Saul, e ele estava preocupado com a guerra, e ele estava observando a guerra. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Jonatas viu Davi guerrear. Jonatas viu Davi descer. Nenhum homem das fileiras descer. Davi desceu. E Jonatas viu que ele colocou a vida em risco por todos aqueles homens de Israel. E quando ele vence, Jonatas
liga sua alma à alma de Davi. E amou a Davi como a sua própria alma. Jonatas teve a visão da arena de batalha. Quero que você agora tenha a visão do Calvário. Aquela luta que nenhum de nós podíamos vencer. Ele desceu para vencer por nós. Ele desceu para vencer por nós. Jonatas viu Davi guerreando. Você pode ver agora Cristo no Calvário, subindo ali, sendo cravado naquela cruz. Nenhum de nós fomos ali, mas Ele foi para vencer por nós. Que a gente possa fazer como Jonatas fez, ligarmos a nossa alma a Cristo e amá-lo como a nossa própria alma. Ligue a sua alma a Cristo e ame-o como a sua própria alma. Que hoje a gente possa ter essa visão do Calvário, de Cristo que subiu ao Calvário por você e por mim, e que a nossa alma possa se ligar ao Senhor. E isso acontecendo, nós faremos como Jonatas. O que Jonatas fez? Verso 4 do capítulo 18. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. O que é isso, amados? Nós iremos nos despedir de toda arma pessoal para confiar em Cristo. Nós entregaremos tudo a Cristo. E nós dizemos: Senhor, a nossa confiança não está em carros, a nossa confiança não está em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aqui estão as nossas armas, aqui estão as minhas vestes, aqui está a minha espada, aqui está o meu arco, porque eu não confio em mim mesmo, mas eu confio em Ti, Jesus, e a minha confiança está em Ti, e a minha vitória está em Ti, porque é Tu que vence em mim e vence por mim. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Entregue tudo a Ele, ligue a sua alma a Ele, porque Ele foi ao Calvário e Ele venceu por mim e por você. Ligue a sua alma a Cristo, o ame como a sua própria alma. Entregue tudo a Ele, porque Ele te basta, Ele te é suficiente. Eu sei que não estou sozinho. Você não está sozinho. Que neste meu Você tem um representante que luta por você. Você vem comigo. Ele está contigo, aleluia. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor.
amigo, você vem comigo. Jesus vai contigo, aleluia. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. E fale com Deus. Fale com Deus. Tem gigante que se levantou contra a sua vida. Lembre que você tem um representante que luta por você. Lembre-se que você tem Jesus com você. E Ele já venceu. E nós somos vitoriosos com Ele. Seja qual seja esse gigante. Seja o gigante da ira, seja o gigante da procrastinação, seja o gigante da compulsão sexual, seja qual for o gigante, coloque diante do Senhor. Seja um gigante de uma dificuldade terrível financeira que você está enfrentando, seja um gigante de um pecado com o qual você está tendo que lidar, seja gigante de uma tentação que dia a dia tem batido a sua porta. Coloque diante de Deus essa noite. Coloque diante de Jesus Cristo, porque Ele já venceu por você. Ele já guerreou essa batalha. Ele já trouxe liberdade para você. Aleluia! Santo, santo, santo Deus. Aleluia! Ligue a sua alma ao Senhor, o ame como a sua própria alma, entregue tudo a Ele e diga que nós faremos menção do nome do Senhor. Não venham para diante de ti, não venham lutar contigo com espada, com armas, com escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Oh Deus querido de poder e glória, aqui está a tua igreja, aqui está o exército do povo de Deus. Oh Deus, cada dia se levanta o gigante maligno, ó Pai, mas nós, Senhor Deus, queremos em nome de Jesus assumir a nossa posição de guerra, na unção e no poder do Espírito Santo, até mesmo porque em Cristo nós somos mais que vencedores, ó Pai. Queremos expulsar, Senhor Deus, toda força maligna que tem tentado se apropriar daquilo que Tu já nos deste, que tem adentrado no território que já é nosso por herança. Nós, Senhor Deus, na força do Teu Espírito, ó Pai, nós, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus,
nós nos levantamos, nós nos erguemos, nós arvoramos os pendão, Senhor Deus, da salvação que vem do Senhor. Nós arvoramos o pendão, Senhor Deus, da vitória que vem de Ti. Derruba, Senhor Deus, os meus gigantes. Derruba, Senhor Deus, os gigantes do meu irmão. Derruba, Senhor Jesus, os gigantes que se levantam contra a igreja. E dai-nos poder, e dá-nos graça para nos levantarmos na autoridade do Teu nome, ó Pai, e fazermos valer, Senhor Deus, a vitória que já temos recebido de Ti. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós choramos, e é em nome de Jesus que nós guerreamos, que nós lutamos, que nós pelejamos, pois Jesus é aquele que já nos garantiu a vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, quero convidar aqui à frente aquela pessoa que veio hoje à igreja, mas ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O culto ainda não terminou, não saia do seu lugar. Não saia do seu lugar. Aleluia, Jesus. A irmã Paula está se reconciliando com o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. E eu quero saber se há mais alguém essa noite que queira se reconciliar com o Senhor, ou que queira aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, é Ele quem pode lutar por você. É Ele quem pode guerrear por você. É só dele que vem a vitória na sua vida. Há alguém entre nós essa noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou se reconciliar com o Senhor? A Paula se reconcilia com o Senhor essa noite. Nós vamos orar por ela agora. Quero convidar aqui à frente também o irmão Fausto e a irmã Eudênia, para que nós possamos estar orando por eles também. Estão fazendo 37 anos de casados. E quero convidar o irmão João e a irmã Jane. Esse casal também está aniversariando, 21 anos de casados. Vamos orar por eles. Aleluia. Amém. Vamos orar pela nossa irmã também. O Senhor está afirmando mais ainda os seus passos em Cristo. E quero convidar nessa oportunidade o evangelista João Batista para estar fazendo essa oração. Orando pelo irmão João, a irmã Jane, aniversário de casamento, irmão Fausto, irmã Eudênia, que Deus abençoe, nossos parabéns. E pela Paulinha, que está se reconciliando com o Senhor. E nossa irmã também que pede oração. Queremos lembrar, amados, que amanhã haverá o 4S, ação 4S, a partir das 19h30. Irmãos estão convidados a estar participando para vencer o gigante que tem prendido as pessoas em condição de rua. Em nome de Jesus. E orar também nessa oportunidade, já vamos orar encerrando, orar também pela convenção estadual que acontece essa semana da Assembleia de Deus. Senhor, possa estar abençoando e guardando todos os ministros que estarão nas estradas, se dirigindo ali a Itapajé para a convenção estadual. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Segundo Crônicas, aleluia, capítulo 32 e 8. Nós vamos afirmando que o Espírito Santo tem falado nesta noite. Com o gigante está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia. Bendito e eterno Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra nesta noite aos nossos corações. Te apresentamos nesta hora os teus filhos que aqui vieram te agradecer por as bênçãos derramadas sobre as suas vidas. Abençoa, Senhor, estes casais, ó Deus amado, pelos seus aniversários de união que tu tens, ó Deus, proporcionado, pelas vitórias, ó Deus, que tu tens concedido a estas famílias, porque tu tens lutado as suas lutas, tu tens guerreado as suas guerras. Ó Senhor e Pai, te louvamos pela tua presença
na direção desta igreja. Ó Deus querido e santo, te pedimos pelo pastor Ilquias, te pedimos por toda a diretoria da igreja, te apresentamos, meu Senhor, cada servo teu, cada serva tua, Senhor, que aqui veio te adorar. E assim, te pedimos, ó Deus, uma bênção especial. Nos abençoa, Senhor, com retorno aos nossos lares. Nos concede, Senhor, uma noite de sono reparador. E a tua presença sempre, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos no nome santo, glorioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus dizem...